Olá amigos, bem-vindo ao canal Fênix de Informação. Com este vídeo nós vamos atender a Ana Regina Fonseca da Silva de São Paulo, capital. Paulo Afonso Romero de Andrade, Brasília, Distrito Federal. Nepomuceno José de Araújo, em Caririaçu, no Ceará. E Aline Conceição Diniz, de Niterói, no Rio de Janeiro. Eles dizem: dei entrada na minha aposentadoria, mas até agora está em análise pelo INSS. Eles não me deram resposta até agora. Isso foi antes da reforma da Previdência. Eu pego a velha ou a nova regra e eu recebo os atrasados? Olha aí. Então eu fui buscar respostas no portal jornalcontábil.com. Vejam. A reforma da Previdência Social foi aprovada e as novas regras já estão em vigor. Porém, é sabido que para o INSS analisar seu requerimento do benefício ou de benefício é de costume ocorrer alguns meses de atraso. E quem deu entrada nesse processo antes do dia 13 de novembro pega as regras antigas ou as novas. O INSS ainda não disse se o cidadão tem direito à aposentadoria ou não. Ainda está em análise esse processo no INSS. E depois disso tudo, daqui a um mês, dois no caso, se o INSS conceder esse benefício, a pessoa recebe os atrasados? Em primeiro lugar, o cidadão que deu entrada na sua aposentadoria antes do dia 13, ele pega as regras antigas, independentemente do tempo que o INSS passe para analisar este processo, independentemente. O que vale nesse caso é a DER, data de entrada do requerimento. A partir desta data, se foi antes do dia 13 de novembro, as regras são as antigas. A partir da promulgação da Emenda Constitucional 103, pega as regras novas. Mas vejam, é preciso também ficar atento na data em que o segurado atingiu os requisitos para, por exemplo, uma aposentadoria. Qual foi a data real que ele atingiu esses requisitos? Ainda que o requerimento tenha sido dado antes da reforma, é possível que o segurado se enquadre nas novas regras. Há exceções, vejam bem. Por exemplo, se os requisitos não estavam preenchidos na data do requerimento e estes requisitos venham a ser preenchidos durante o período de análise do benefício, o segurado irá se enquadrar nas novas regras. O cidadão fez o pedido ao INSS antes da reforma, mas não preencheu todos os requisitos. E esses requisitos foram preenchidos durante a apreciação, a análise do projeto. Se essa apreciação ou se esses requisitos foram conseguidos após a promulgação ou após a reforma da Previdência, o cidadão vai pegar as novas regras, porque ele deu entrada no pedido antes da reforma, mas ele ainda não havia atingido todos os requisitos, só foram atingidos após a promulgação. É importante também dizer que deve-se ter cuidado no momento em que o benefício foi negado. É possível que o INSS entenda que o segurado não tinha direito ao benefício na época, por não preencher os requisitos, mas depois que analisou melhor, tinha direito sim. Vejam que, à época, o INSS disse que você não tinha direito porque não preenchia os requisitos. Mas depois, reanalisando o seu processo, o INSS disse: não, realmente ele tem direito. Então é necessário ver essa data, porque se foi antes da reforma da Previdência, você tem direito.
Se foi depois, você não tem direito. Como é um pouco complicado, é bom que o cidadão peça ajuda a um especialista da área. Não raro, vejam bem, não raro, ocorrem erros na análise de um benefício pelo INSS. Grande novidade. E se nesse caso o segurado achar que isso ocorreu, então ele pode procurar a ajuda de um profissional da área, ou seja, de um advogado, e entrar na justiça contra o INSS. Outra coisa que pode acontecer é o INSS conceder o benefício, mas o segurado não concordar com o valor. Isso é comum. E vejam que enquanto o cidadão não sacar no banco o primeiro benefício dele, a aposentadoria dele ainda não está concretizada. Só vai se concretizar a partir do momento que o cidadão vai no banco e retira o primeiro benefício. Então, se o dinheiro cair no banco e você achar que os valores não estão certos ou você não concordar, não retire o dinheiro do banco. Deixa lá, porque a sua aposentadoria ainda não foi concretizada. Nesse caso, é recomendado analisar a carta de concessão do benefício e o processo administrativo para verificar possíveis erros. Caso tenha acontecido erro, um ingresso judicial com pedido de revisão de benefício é recomendado. Porém, caso o seu benefício seja negado e de fato você não tenha preenchido os requisitos, o segurado deverá entrar em uma das regras de transição da reforma da Previdência e ver qual a regra melhor que se aplica no caso dele. Então, respondendo aos nossos amigos, o que importa aí é a DER, data de entrada do requerimento. Se o seu benefício passar 6 meses, 7 meses, sendo analisado pelo INSS e o INSS conceder, você vai receber todos os atrasados, desde a data de entrada do requerimento. Esses valores são reajustados. Vejam bem, o que vale é a DER, data de entrada do requerimento. Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.